Uma das coisas que me deixa mais animado é que a palavra de Deus nos mostra que a igreja dos últimos dias será semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, que hoje nós gostamos muito, que hoje nós admiramos, que nós meditamos na profundidade de suas palavras, esses profetas, eles eram desconhecidos. No vídeo de hoje, nós estaremos mais uma vez falando a respeito da geração Elias, a geração João Batista, a geração que será cheia do poder e da autoridade do Senhor. Essa geração é uma geração que virá de um povo desconhecido. É uma geração que sairá do meio de uma igreja, essa igreja que nós conhecemos, a igreja que Jesus Cristo ama tanto. É uma igreja que será restaurada de dentro para fora. A igreja que vai participar da restauração não é uma igreja de desigrejados, não é uma igreja de pessoas rebeldes que pregam a palavra na internet. Essa não é a verdadeira igreja de Cristo que participará da restauração. A verdadeira igreja de Cristo que participará dessa restauração, as testemunhas do Senhor que estão diante do Senhor de toda a terra, é uma igreja que sairá do seio dessa mesma igreja, só que é uma igreja que não se corromperá com as delícias do palácio, é uma igreja que não estará focada em política, é uma igreja que não estará focada com seus próprios deleites em seus ministérios, é uma igreja que estará apenas meditando na palavra de Deus com sua vida de oração, e é uma igreja que se deleitará na comunhão dos santos. Amados irmãos, esse é o segundo vídeo da série a respeito da geração Elias, a geração que está sendo sustentada no Querite. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Amados irmãos, eu sei que muitas pessoas, muitos teólogos não vão concordar comigo, mas eu vou falar assim mesmo. Deus vai despertar muitas pessoas conhecidas, Deus vai despertar muitas pessoas de outras religiões e vai converter essas pessoas a Jesus Cristo, vai converter essas pessoas à verdadeira palavra de Deus. Porque a liderança da nação brasileira, as lideranças espirituais de Jesus Cristo, das nações, estão se desviando por causa de seus interesses pessoais. Existem pessoas que amam mais a obra de Deus do que o Senhor da obra. Existem pessoas que amam mais os seus próprios ministérios do que o Senhor que constituiu essas pessoas para esses ministérios. E Deus, nesse exato momento, está trabalhando na geração Elias, que hoje está escondida no ribeiro de Querite. Amados irmãos, Deus está trocando a liderança espiritual de sua igreja nas nações. E você que tem vida de oração, você que tem vida de meditação, você que ama a verdadeira palavra de Deus e que aguarda o período escatológico chamado de o fim dos dias, você é uma pessoa que Deus conta com você para que você participe desse momento glorioso. Deus está trocando a liderança espiritual das nações e aqueles que estiverem vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus participarão deste tempo glorioso. Agora, nós estamos meditando a respeito de momentos do ministério de Elias, momentos que são semelhantes, e eu falei no vídeo anterior como Jesus Cristo, de maneira codificada, nos mostrou que a geração Elias, a geração João Batista, a geração que tem o Espírito do Senhor promovendo uma restauração, ela aparecerá novamente antes que Jesus Cristo retorne. Então, não esqueça, para entender o que eu vou falar nesse vídeo aqui, por favor, acompanhe o vídeo anterior ou assista ao vídeo anterior e depois retorne para esse vídeo. Combinado? Vai lá comigo, hein? Primeira Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ler apenas o versículo 33, que diz assim: Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Versículo 34. E disse, enchei a água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais ainda, fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. Amados irmãos, esse texto que eu estou lendo para você é o momento em que Elias está diante dos profetas de Baal.
E como eu falei, a vida de Elias, o ministério de Elias, prefigura, é uma sombra a respeito do que a igreja vai viver dos últimos dias. No vídeo anterior, eu falei a respeito de Elias ser um homem desconhecido. Deus levantará nos últimos dias a igreja dos desconhecidos. É por isso, queridos, que nós vamos ver em Mateus capítulo 25, as testemunhas do Senhor dando o grito da meia-noite. A parábola das 12 virgens, sim, você não ouviu errado, a parábola das 12 virgens é uma parábola que mostra 10 virgens numa totalidade da igreja. Só que o número 10 representa a totalidade humana. Deus tem uma totalidade humana. Só que o número 12 representa a totalidade do governo de Cristo. As testemunhas do Senhor que dão o grito da meia-noite na parábola das virgens são as duas testemunhas do Senhor que é a igreja dos desconhecidos. São as duas virgens ocultadas de maneira proposital pelo Senhor. É a igreja que está diante do Senhor de toda a terra. Em Apocalipse capítulo 11, em Zacarias capítulo 4, é a igreja, é aquela mulher do final dos dias. É o calcanhar de Jesus. A igreja que é ferida nos últimos dias. A igreja dos desconhecidos. Essa igreja, queridos, é semelhante a Elias. É semelhante ao profeta que estava ali em uma região montanhosa de Gileade. Elias de Tesbe, Elias o tesbita, o homem desconhecido. Agora, ele está diante dos profetas de Baal e ele restaura o altar. Não esqueça disso. Restaure a sua vida com Deus, restaure a sua vida moral, abandone pecados, pare de acompanhar e apoiar ideologias que não procedem da palavra de Deus, pare de ser guiado pela grande Babilônia, pare de ser egoísta, pare de ser mentiroso, corrija a sua vida, restaure o altar. Depois que você restaurar o altar e tiver uma vida piedosa, quando você parar de viver amasiado, quando você parar de viver da maneira que desagrada a Deus, seu altar estará restaurado. Quando você restaurar o seu altar, coloque lenha sobre o seu altar. Tenha vida de oração, coloque lenha. Quando você colocar essa lenha no altar, e você repetir essa lenha tendo vida de oração de maneira frequente, Deus responderá com fogo. Quando Deus responder com fogo, esse fogo produzirá uma fumaça. Essa fumaça subirá ao altar nos céus. E essa fumaça subirá como incenso agradável ao Senhor. Por quê, queridos? Porque para fazer coisas extraordinárias nessa terra, a igreja necessitará em produzir fumaça. Não vou dar mais detalhes. Eu falei a respeito dessa revelação maravilhosa no vídeo anterior. A igreja de Jesus Cristo sofrerá com batalhas espirituais. E para vencer essas batalhas espirituais, não é apenas falar o nome de Jesus. Você precisa ser autoridade no mundo espiritual para essas batalhas espirituais. Porque existem batalhas de alto nível que a igreja vai precisar cumprir o que está escrito em Salmos capítulo 133. Uma igreja que tem vida de oração, uma igreja que estará na plenitude do sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque para viver coisas extraordinárias. Agora, irmãos, nós estamos vendo aqui nesses versículos 33 e 34 um Elias. É um Elias que tem vida de oração, mas é um Elias que restaura o altar com as 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Não esqueça jamais disso. As revelações para os últimos dias precisa estar conectadas com o Israel da antiga aliança. Tem muito teólogo ensinando escatologia sem usar os profetas. Tem muito teólogo que diz que não existe relatos de arrebatamento no Antigo Testamento. A sua teologia precisa estar baseada nas 12 tribos de Israel. E se você quiser saber mais a respeito disso, assista ao vídeo, a série de vídeos que eu falo sobre os 144 mil selados. Amados irmãos, Elias restaura o altar, Elias coloca lenha, Elias produz um altar para que o Senhor envie fogo e essa fumaça suba às narinas de Deus como um incenso agradável e suave. Agora grave bem o que eu estou dizendo. Em toda batalha espiritual vai ter um oponente e esse oponente ele é inspirado pelo espírito do anticristo. Vão existir religiões semelhantes ao cristianismo, que assim como os profetas de Baal, também tinham um novilho sobre o altar deles. Sabe quem é o novilho? Jesus Cristo. Você sabe muito bem que todo cordeiro, todo novilho sacrificado representa Jesus Cristo. Esse novilho que estava sobre o altar de Elias representa o verdadeiro novilho, Jesus Cristo. Aquele novilho que estava sobre o altar de Baal, ele é um novilho
que não representa Jesus Cristo. Por quê? Porque existem muitos segmentos que se intitulam cristianismo ou cristão, que também falam de Jesus, que também falam do novilho. Tome bastante cuidado, porque aqueles que negam aquilo que Deus fez por Israel, não são aqueles que até falam de Jesus, mas estão falando, dando informações de maneira incompleta. Quer um exemplo disso? Aquele teólogo ou aquela igreja que fala de Jesus, que fala que serve Jesus, mas não prega o evangelho de maneira completa. É aquele pastor, é aquele coaching que não fala de pecado, não fala de restauração de altar, mas fala do novilho. Sabe aquela religião que ela fala, menciona Jesus, mas não fala que Jesus é judeu? Amados irmãos, Deus vai restaurar as duas testemunhas. Existe um grupo de crentes que Deus vai estar restaurando, que usa kippá, que tem costumes judeus. Não significa que nós temos que judaizar o cristianismo, mas significa que muitos judeus com costumes judaicos serão levantados nos últimos dias, porque Deus tem uma igreja cristã de judeus. Isso não leva eles para a salvação, porém, a cultura deles é uma cultura que está desde o início. Não estou pregando o judaísmo, não estou dizendo que você precisa judaizar sua igreja. O que eu estou dizendo é que nós não podemos negar as raízes judaicas do cristianismo. Agora, altares que têm novilhos, altares que falam de Jesus, não necessariamente seguem a palavra de Deus. Então tome bastante cuidado, porque a geração Elias, a geração dos últimos dias, a geração da restauração, será uma geração que terá discernimento para saber qual que é o altar de Elias e qual que é o altar dos profetas de Baal. Não é porque fala de Jesus, não é porque fala do novilho, realmente segue a verdade da palavra de Deus. E por causa dessas palavras colocadas na boca de Elias, por causa daqueles acontecimentos e por causa da morte dos profetas de Baal, Elias recebeu uma ameaça de Jezabel. Você sabe muito bem que uma das semelhanças que vai acontecer nos últimos dias é que nós vemos as cartas escritas em Apocalipse, a carta endereçada a Tiatira, fala a respeito de uma profetisa que se chama Jezabel. E por que eu estou mencionando isso? Porque assim como Deus tem a geração Elias, assim Satanás tem a geração Jezabel. Satanás levanta entre aquelas cabeças da besta a Babilônia. E não me entenda mal, eu sei que Jezabel não era da Babilônia, mas assim como a grande Babilônia promoveu a prostituição, o espírito do anticristo, através desse espírito de manipulação de Jezabel, também vai estar nos últimos dias. Assim como Deus levanta a geração Elias, Satanás vai levantar a geração Jezabel. É a geração que promove a prostituição. É a geração que está corrompendo muitas igrejas, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, dizendo que as coisas já aconteceram, que a igreja não precisa mais viver. A geração Jezabel, que é mencionada na carta endereçada a Tiatira, é a geração que vai estar provocando situações nas igrejas, trazendo uma manipulação para que a igreja não olhe para a verdadeira escatologia. Amados irmãos, Elias, ele promove todas aquelas situações, os profetas de Baal morrem, e agora, em 1 Reis capítulo 19, no versículo 8, olha só o que acontece. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Assim como Elias foi ameaçado por Jezabel e foi conduzido agora para um deserto, Elias ele é sustentado no deserto. Assim como Elias é sustentado no deserto, a igreja de Cristo será sustentada no deserto dos povos. E já faz um bom tempo que eu tenho falado a respeito dessa igreja que será sustentada no deserto dos povos. Ezequiel capítulo 20, versículo 35, leia todo o capítulo 20, que você vai ver que Ezequiel capítulo 20 está falando a respeito, primeiro, do Israel da época do profeta Ezequiel, e essa profecia conduz para a restauração de Israel, e o que vai acontecer no período da restauração, no processo da restauração, é que o Israel, agora Israel espiritual, será conduzido para o deserto dos povos. O Israel espiritual é conduzido para o deserto dos povos, porque, assim como Elias, o Israel espiritual será
sustentado no deserto. 40 dias e 40 noites representa o quê? Período de deserto, período de preparação. É o mesmo período de sustento da geração que está lá no Querite. Amados irmãos, Deus promoveu situações maravilhosas, experiências maravilhosas em tempos difíceis na época de Elias. Por quê? Porque Deus sustenta os seus profetas em um lugar afastado desse monitoramento mundial, afastado do governo do anticristo que está sobre os governantes desse mundo. Assim como Elias não era bajulador do palácio, não era bajulador de movimentos errados nos governos, a geração dos últimos dias será uma geração indignada com aqueles líderes espirituais que ainda está esperando algo do Congresso, do governo, porque infelizmente existem muitos servos piedosos do Senhor que estão esperando uma resposta do palácio. Deus não tem resposta do palácio. O que Deus tem hoje para o palácio é: arrependa-se do seu pecado, e em vez da igreja se consultar com o palácio, é o palácio que precisa se consultar com a igreja. E poucas palavras para bons entendedores basta. Agora, Elias está sendo sustentado no deserto dos povos. Aliás, Elias está sendo sustentado no deserto, como a igreja dos últimos dias será sustentada no deserto dos povos. Ezequiel capítulo 20, versículo 35 e Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15. O Israel literal sendo conduzido para uma restauração no Israel espiritual. Agora vai comigo no versículo 18. O versículo 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você conhece bem o texto. Elias, depois daquela experiência no deserto, ele recebe o alimento, caminha 40 dias e 40 noites, assim como a igreja caminhará no deserto dos povos e receberá breve socorro. As nações vão abençoar a igreja fisicamente com alimentos, assim como as nações vão abençoar a igreja espiritualmente, a igreja abençoará as nações. Elias foi sustentado depois do período do deserto. Esse Elias, essa geração Elias, será conduzida para um particular, porque Deus falará ao coração de sua igreja, como relata o profeta Oséias. O que acontece? Elias vai para uma caverna. E ali Elias, ele começa a perceber o quê? Movimentos no período da caverna. E grava bem o que eu estou dizendo. Quando a igreja ela for isolada no deserto dos povos, assim como o Israel da antiga aliança na época de Moisés, assim como Elias no período da caverna, movimentos vão acontecer. E grava bem isso que eu estou dizendo. Quando Elias estava dentro da caverna, ele ouve primeiro um forte vento que despedaçava as pedras. Porém, o Senhor não estava nesse vento. Depois Elias ouve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. E depois Elias, ele vê ali um fogo passando diante dele. E o texto diz, o Senhor não estava no fogo. Primeiro, forte vento, depois, forte terremoto e depois, fogo. Amados irmãos, tem muita gente que não percebe a importância do discernimento de espíritos para o período que nós vamos entrar. Por quê? Quando a geração Elias estiver isolada em sua caverna, depois do período do deserto, ou durante o período do deserto, melhor falando, vão existir vários movimentos, mas o Senhor não estará em nenhum desses movimentos. Movimentos chamados de movimentos que promovem grandes terremotos. Sabe esses movimentos barulhentos que não traduzem o verdadeiro poder de Deus? Assim como Elias, o Senhor não está nesse grande movimento, nesse grande vento. O Senhor não está nos terremotos, o Senhor não está em fogo que aparece. Vão existir muitas pessoas promovendo milagres, sinais, até fogo será produzido. Mas aquele que tiver discernimento espiritual, vida de oração, vida de meditação, vai conseguir discernir em qual movimento o Senhor estará. O relato bíblico vai dizer que Elias, ele só conseguiu perceber a voz do Senhor porque o Senhor estava em um vento ou em um ciclo manso e suave. Amados irmãos, esse vento suave era quase que um assovio, uma voz mansa e suave. O texto vai dizer em um ciclo manso e suave. E o Senhor fala para Elias, o que fazes aqui, Elias? Nos mostra que antes de Elias estar na caverna, o Senhor já estava lá. O Senhor não fala para Elias, o que fazes
aí, Elias? O Senhor fala, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, o Senhor já estava na caverna. O Senhor já está no deserto dos povos. O Senhor já está no lugar em que a igreja está sendo designada a estar. Ou seja, a igreja terá o Senhor com ela no deserto. Mas grava bem isso, o Senhor não estará em grandes terremotos. O Senhor não estará usando grandes figurões que fazem grandes barulhos. O Senhor não estará nessas esquisitices espirituais e nesses movimentos chamados neopentecostais que promovem esquisitices espirituais, que é a famosa papagaiada, que são movimentos que não têm pregação da palavra, são movimentos que não traduzem os verdadeiros dons espirituais que existem sim. Deus ainda usa os seus servos com movimentos espirituais, com dons espirituais, mas sem esquisitices espirituais que promovem vergonha para a igreja e até são semelhantes a outras religiões, e eu não quero falar aqui. Nós acreditamos nos verdadeiros movimentos espirituais, mas o que nós estamos vendo, queridos, são ventos fortes, são terremotos, e o Senhor não está nesses movimentos que não produzem aquilo que vai levar as pessoas a edificar as suas próprias vidas e vai levar as pessoas a edificarem a sua fé. Todo dom espiritual que não edifica a igreja e que não conduz pessoas à salvação são coisas vãs e são coisas de homens. Agora, Deus não estava no terremoto, Deus não estava naquele forte vento, Deus não estava naquele fogo, Deus estava em um ciclo tranquilo e suave, porque a igreja dos últimos dias, ela será muito mais especialista em preparar lenha, em produzir fumaça como incenso, do que em barulho. Agora, o versículo 18, vai comigo no versículo 18, ali está falando sobre o quê? No versículo 18 está dizendo o quê? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amados irmãos, por que de maneira específica sobraram ali 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal? O número 7 na palavra de Deus não é totalidade, é plenitude. Grava bem isso que eu estou dizendo. Totalidade é uma completude ou é um número completo de homens. Agora, plenitude é o número perfeito de Deus. É aquilo que é completo para Deus. Então, vou repetir. O número 10 na palavra de Deus é um número que fala a respeito de uma plenitude, só que no sentido humano. O número 7 na palavra de Deus é a plenitude perfeita. É aquilo que é plenitude segundo a eternidade, segundo o nosso Deus. Quando você olha 7.000 que não se dobraram a Baal, o que Deus estava falando para Elias ali no contexto? Elias, você não está sozinho. Eu tenho o número perfeito de profetas que estão caminhando segundo as palavras que estão saindo da sua boca. Amados irmãos, o número 7 na palavra de Deus representa a plenitude. É por isso que são 7 igrejas do Apocalipse. É por isso que são 7 castiçais. É por isso que nos 7 castiçais, ou em cada castiçal, tem 7 lâmpadas. É por isso que são 7 espíritos do Senhor. É por isso que os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra. É por isso, queridos, que nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que as 7 virgens é as que vão sobreviver na parábola das 12 virgens. E mais uma vez, assista o meu vídeo sobre as virgens para os últimos dias. Então, queridos, quando nós olhamos o número 7, é a plenitude, a igreja de Jesus Cristo, que será a geração João Batista, a geração Elias, que está sendo sustentada no Querite. É uma igreja que não depende de homens. É uma igreja que não depende do palácio. É uma igreja que não faz conchavos para receber alguma coisa. É uma igreja que sairá do meio da igreja com grande poder e autoridade, no mesmo espírito de João Batista, no mesmo espírito do Senhor que estava sobre Elias, para promover grandes maravilhas e para restaurar todas as coisas, preparando o caminho para a volta de Jesus. Eu finalizo esta pequena série de 2 vídeos perguntando para você: será que você está restaurando o seu altar? Está preparando a lenha para fazer parte dessa geração? Será que você está fazendo regos profundos, as valetinhas, os buracos profundos ao redor do seu altar, para que você tenha profundidade nas águas da palavra de Deus? Prepare todas as coisas,
Porque Deus conta com você. A igreja que sairá de dentro da igreja e será usada com poder e graça para o período que nós vamos entrar. Amados irmãos, finalizamos aqui esse vídeo e eu quero te convidar a me seguir lá no canal do Instagram, o canal A Lâmpada para os Meus Pés. Aquele perfil no Instagram não é propriamente um perfil de estudos, porém é um perfil no Instagram que promove um contato mais direto com você e nós podemos continuar as conversas dos vídeos aqui lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram, o canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.